ao encerrar essa série, eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da multiplicação. Eu ouço muitas pessoas dizendo: pastor, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho sido generoso, segundo as minhas possibilidades, fazendo com alegria com as minhas ofertas, mas de fato, pastor, eu não vejo minhas finanças multiplicarem. Eu vivo a mesma vida há muito tempo, eu vivo a mesma realidade há muito tempo, e eu estou desgastado. Eu preciso realmente entender. Queridos, nós temos falado nessas últimas semanas que quando nós somos fiéis a Deus e não sabemos administrar a nossa parte, não há como Deus nos colocar para administrar porções maiores. Mas nós também entendemos que chega um momento que, ao reavaliar a nossa estrutura e a nossa vida financeira, a gente precisa fazer alguns acertos na nossa história. E por isso, existem milagres que vêm quando nós decidimos agir, colocando a nossa vida financeira nas mãos do Senhor. E esses são princípios e valores que precisam nortear a nossa vida. Eu vou falar de dois assuntos que nós já tratamos em alguma situação nessa série, mas um especial, eu creio que precisa trazer um pouquinho mais de revelação sobre nós. Por isso eu quero usar o texto que Marcos, Lucas e João trata nos 3 evangelhos a mesma palavra de Jesus. Os estudiosos, os teólogos dizem que foi a pregação dele que mais teve pessoas ouvindo. E os ouvintes estavam ali recebendo do Senhor, porém os milagres alcançaram profundamente primeiro as pessoas e só depois tocaram na vida dos discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o versículo 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo, vamos para um lugar deserto, vocês precisam descansar um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus teve compaixão dos discípulos, dos apóstolos. Mas muitos, os que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela enorme multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão da multidão, porque eram ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto de Lucas é um pouquinho mais exímio a fazer os relatos. Um médico, ele fez uma pesquisa muito desses acontecimentos, e ele disse que Jesus começou a ministrar pela manhã, e então, ao declinar do dia, Marcos coloca assim, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, os campos e povoados vizinhos, para comprar algo para comer. Versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Semana passada a pastora Nelly falou sobre a oferta extravagante de uma mulher que quebrou um vaso de perfume caro por 300 denários. Era o salário de um trabalhador durante um ano todo. Então eles tinham esse valor. Não é que eles não tinham. Eles falaram: Senhor, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-nos de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? E ele disse: verifiquem. Diga comigo: verifiquem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: verifique o que você tem. Quando eles verificaram, quando eles ficaram sabendo, disseram: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde.
Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães, Jesus tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, agradeceu e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram. Versículo 43. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de... Queridos, existem alguns princípios na palavra de Deus que precisam reger a nossa história, a nossa caminhada. Esses são princípios de multiplicação. E eu entendo que aqui nós aprendemos alguns princípios de multiplicação. O primeiro deles, antes de multiplicar, Jesus abençoou. O segundo princípio que nós vamos compartilhar nessa noite, antes de multiplicar, os discípulos tiveram que entregar a Jesus e ver os milagres saindo das suas mãos. E o terceiro, que é o que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa noite, antes de multiplicar, eles tiveram que colocar em ordem. Jesus disse, para haver a multiplicação, separem em grupos de 50. Eu quero contextualizar um pouco essa história para vocês. Semana passada, no culto de quarta-feira, eu compartilhei sobre como um homem, ainda que seja espiritual, pode, mesmo depois de vencer batalhas espirituais, experimentar uma grande bênção da parte do Senhor, ficar esgotado emocionalmente, se perder no ministério, se perder nas suas percepções espirituais. O homem pode se cansar. Não é apenas a batalha, a luta que desgasta emocionalmente, espiritualmente alguém. Também uma luta que te leva à vitória. Depois da vitória, você pode sair daquele momento desgastado. Foi o que aconteceu com Elias. Ele viu Deus respondendo, Deus liberando sobre ele, e depois de tanto desgaste espiritual, o primeiro ataque que ele teve, que não era tão grande, ele estava relaxado, ele estava esgotado espiritualmente, e ele então foge de medo de uma acusação de uma mulher. Quando Jezabel disse, ainda hoje eu vou ter a tua cabeça, ele viu Deus mandando fogo do céu, e ele acabou correndo de medo. Os discípulos nessa situação estavam esgotados. Jesus teve misericórdia deles, compaixão deles, ao ponto deles estarem com tanta fome. Jesus disse, ei, eu vou levar vocês para um tempo de descanso, eu vou colocar vocês em um barco e nós vamos comer algo em outro lugar. Mas a multidão vendo eles, reconhecendo que eles estavam indo para um outro lugar, eles seguem. Gente, a multidão era tão grande que Mateus 14, 21, ele diz, Mateus 14, 21, diz assim, os que comeram, contando essa mesma história, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. Hoje eu estava na casa do meu irmão, depois do almoço, e os meus sobrinhos estavam lá, e fazendo uma bagunça daquela assim, e eles esgotados, fazendo faculdade, trabalhando o dia todo, e eles lá, eu disse, escuta, vocês querem ter mais um filho? Duas crianças pequenas. Essa misericórdia, não, esses 2 são bons, porque quando são pequenos a gente diz exatamente assim, não é? E, não, 2 são bons, então faz cirurgia, eu disse para ele. Mas a nossa realidade hoje é o seguinte, 1 filho é maravilhoso, 2 filhos você precisa ter muita garra para ter, 3 filhos você diz, puxa, você está trabalhando muito bem, mas Deus tem misericórdia de você. Quando tem 4 filhos, você diz, uau, você está tendo uma família enorme, não é assim que hoje a gente diz aqui? Mas e os seus avós? Quantos filhos eles tiveram? Lembra disso? A realidade aqui do povo judeu, por isso que os teólogos dizem, foi a maior o maior grupo que ouviu a pregação de Jesus. Porque se você contar de uma certa forma, gente, se você contar apenas 50% dos homens levaram as suas mulheres para esse lugar, 7.500 pessoas. Se eles levaram 2, 3 ou 4 filhos, já chega a quase 15.000 pessoas. E o que é interessante de toda essa história é que os teólogos dizem, na época quem tinha menos filhos tinham 12 filhos. Então eles dizem, é certo que tinham entre 15 a 30.000 pessoas ouvindo aqui esse sermão de Jesus. Eu fico imaginando quando os discípulos, gente, eles olharam para aquela situação e eles pensaram, Deus,
o senhor está fazendo? Estou com fome. Gente, eu sei o que é você enfrentar um momento de desgaste. Quando eu estava lendo essa história, quando eu estava lendo a narrativa do livro, também que ele conta um pouco sobre essa história, eu me lembrei de um momento que a gente foi para Moçambique. Primeira viagem missionária, 21 dias, não tinha estrutura, nós ficamos mudando de cidade para cidade, não tinha água potável, não tinha água para tomar banho, nós tínhamos que servir água para a gente beber, e era um caos, não tinha um lugar bom para dormir. Daí ele pegou uma infecção enorme, a comida deles não se adaptava ao nosso, e muito apimentada a comida, e resultado disso, a gente estava sofrendo, fazendo encontro com Deus um atrás do outro. Chegamos na última cidade. Chegamos na última cidade, toda a equipe estava muito cansada. Era uma equipe só de pastores. E tinham 100 e poucos pastores que vieram das aldeias para receber a ministração do encontro com Deus. Não tinha parede, era só uma estrutura com um teto de zinco a um calor de 42 a 45 graus. Aquilo era uma coisa era terrível lá dentro. E do lado de fora eles resolveram fazer um banheiro, que eles chamam de casa de banho, cercada com caniço. Então, por 3 dias, aqueles homens evacuando naquele lugar a céu aberto, e o sol batendo e aquele cheiro, parece que Deus soprou um vento para vir bem para onde a gente estava ministrando. Era uma coisa maravilhosa, e a gente com fome, comendo miojo, aquela situação. E a gente não via a hora que terminasse, porque a promessa era, depois que terminar aqui, vocês vão ter um dia numa pousada à beira do mar para que vocês descansem. Glória a Deus. Então a gente não via a hora de terminar aquele encontro com Deus depois de 20 dias. Gente, quando eles falaram, gente, os americanos mandaram umas bolsas para vocês entregarem para cada pessoa que está fazendo um encontro com Deus aqui, que tinha comida, tinha chinelo, e vocês vão entregar para cada pessoa. E o nosso líder teve a brilhante ideia de dizer assim, gente, no último momento nós vamos entregar isso e vocês vão profetizar um por um, abraçar um por um. Eu levantei e falei, não, dá para fazer uma coisa? Dá para a gente deixar na porta, eles passam e já vão embora? Pegam e vão embora. O cansaço faz uma coisa em você, tira uma compaixão de você. O cansaço, ele faz você assim, o que é abraçar? Ele diz, não, aqui com a gente, desde sexta-feira, pega isso, vai embora. Mas ele falou, nós vamos fazer isso. Tá bom, nós vamos fazer isso. E na hora que a gente foi fazer, eles abraçavam a gente, choravam. E eles diziam, pastor, nós vamos chegar, estamos indo para casa abençoado, nós vamos chegar em casa daqui 3 dias, nós vamos andar, e chegar em casa só daqui 3 dias. Compaixão. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Os discípulos, estava tipo um Márcio, coloca na porta, vai embora, fica em casa. Eles estavam ali, gente, Jesus, porque a Bíblia diz que ele começou a pregar de manhã. E ao final da tarde ele estava animado, ele estava pregando, ele estava curando, e a multidão, vendo os milagres acontecendo, não estava nem aí com comida. A multidão não estava preocupada com comida, porque eles estavam vendo milagres diante dos olhos deles. Mas os discípulos, que estavam vindo de um processo de milagre, bênção, eles estavam dizendo, gente, já vimos isso lá, nós queremos é comer. Eles se reúnem, e eles fazem o quê? Eles se reúnem e eles dizem para Jesus, eles primeiro conversam entre eles, dizendo, gente, por favor, comecem. Temos que parar com isso. Temos que parar, eles precisam parar com isso. Não tem comida aqui, o povo está cansado, o povo está com fome, sabe aquela coisa? E eles chegam para Jesus e eles dizem para Jesus, Jesus, alguém teve que fazer isso. E eu fico imaginando, só estou contextualizando, porque a Bíblia diz que os discípulos foram falar com Jesus. Mas pela narrativa bíblica, toda vez que alguém precisava falar com Jesus, quem ia? Pedro. Porque Pedro era o mais cara de pau, era o sanguíneo da história. Então Pedro chegou e disse assim, não, eu falo, porque eu sou entre um dos 3, eu falo ali com Jesus. E ele disse, Jesus, é o seguinte, a multidão, eles estão com muita fome. Jesus, a multidão está aqui desde cedo, eles estão cansados. Queridos, aprendam um princípio que eu aprendi com o meu amigo bispo Humano. Ele disse assim, Márcio, um pastor nunca pode se ofender, porque ele precisa interpretar o que uma pessoa diz a respeito de todo mundo está dizendo. Vocês já ouviram essa expressão assim? Todo mundo está dizendo, pastor. Ou quando você ouve alguma coisa e alguém quer te fazer ser convencido por algo, diz assim, todo mundo está falando. Já ouviram isso? E ele diz assim, bom, Márcio, você precisa sempre entender uma coisa. Quando alguém diz, todo mundo está falando, são 6 pessoas. Porque o mundo dessa pessoa são 6
6 pessoas. Mas ela diz para dizer que todo mundo está falando, 6 pessoas. Então quando alguém diz assim, pastor, todo mundo está falando, 6 pessoas estão falando. Pastor, tem muita gente falando, 3 pessoas estão falando. E quando ela diz assim, pastor, tem gente falando, ela está falando. Mas ela não tem coragem de dizer que ela está falando aquilo. Então, meu irmão, não se ofenda quando alguém chegar e falar assim, todo mundo está falando, 3 pessoas, 6. Muita gente, 3. E quando ela diz, estão falando, eu disse, minha filha, fala na minha cara, você vai falar isso de uma vez? E eles chegaram para Jesus exatamente assim, eles estão dizendo, Jesus, todo mundo está com fome. Eles estão cansados de passar o dia todo aqui. Jesus diz, interessante. Dê vocês algo para comer para eles. Como assim, Jesus? Dê algo para comer para eles? Nós não temos nada. Nós temos dinheiro aqui. E é outro princípio que nós temos falado aqui. Gente, eu não sei o que acontece com muitos cristãos. Têm uma mente de abundância. Porque eles olham para Jesus e eles acham que Jesus é uma pessoa. E Jesus talvez ofenderia muitas pessoas se eles andassem nesse tempo. Porque algumas pessoas pensam que Jesus vivia de pano de saco, assim, nossa, Jesus humilde, porque a humildade tem a ver com o pano de saco. Jesus nunca ensinou que humildade é pobreza. Nunca ensinou que simplicidade era pobreza. Nunca. Ele mostra vez após vez. Jesus teve recurso para uma boa educação. Falei para vocês sobre os presentes que ele recebeu ali naquela manjedoura. Eram presentes caríssimos, que davam sustento para ele por uma estação inteira, dos melhores ensinos. Jesus se vestia numa nobreza que alguns de vocês se escandalizariam com Jesus. Prova disso, que quando tiraram a capa de Jesus, era de alto valor a capa de Jesus, que alguns de vocês se ofenderiam. Nem Luiz, nem Dolce & Gabbana cobraria tão caro como, porque a capa de Jesus diz que eles queriam tirar sorte de tão cara que era a capa de Jesus. Queridos, aprendam um princípio: o dinheiro não faz ninguém ser humilde ou ser orgulhoso, o coração faz. É o coração que determina se alguém, porque eu já falei para vocês isso, mas eu conheço pessoas que quando tem alguma coisa, nunca teve nada, mas quando tem alguma coisa, vai para um restaurante para comer carne de terceira, porque o que é o que ele conseguiu crescer e poder desfrutar. Ele chega nesse restaurante, ele se acha o gás da coca, se vocês me entendem nessa expressão, ele humilha o garçom, ele fala como se ele, estou pagando, você tem que me servir. Eu já sentei com pessoas, gente, que tinham tanto dinheiro. Eu fui agora para Brasília, que eu não podia imaginar que eu estava sentado numa mesa naquele nível. Tinham senadores, tinham deputados, tinham donos de empresa. O maior frigorífico de Cuiabá estava sentado nesse lugar. E a humildade dessas pessoas me constrangiu. O tratamento delas, o jeito que elas falam uma com a outra, o jeito que elas falam com pessoas que são menores aparentemente do que elas, porque a humildade e a simplicidade não está no que você tem, mas está em quem você é. E eles olham para Jesus e eles dizem para Jesus, no sermão do monte, no sermão da multiplicação, eles dizem: Jesus, nós temos esse valor, mas nós vamos gastar esse valor para comprar pão, manda eles embora. E Jesus ali dá mais um segredo, ele diz: verifiquem o que vocês têm. Eles vão, meu Deus, mais trabalho ainda. Vão, e eles estão olhando, o menino está passando, eles: menino, o que você tem aí? Ele diz: é meu almoço, 5 pães e 2 peixinhos. Diz: empresta, aqui me dá um pouco. Confiscaram do menino aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e levaram para o mestre. E o mestre falou: foi isso que vocês conseguiram? Sim, foi isso que nós conseguimos. E Jesus então pega aquele pão e o primeiro princípio da multiplicação. Tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, Ele abençoa. É por isso que nós temos falado, queridos, quando nós entregamos nossas finanças nas mãos de Deus, e as nossas finanças nas mãos de Deus representa dar o dízimo a Ele. Esse dízimo faz remissão de toda a nossa renda. Nós só temos 2 coisas a fazer com o dízimo. Queira você, acredite você, goste você ou não. Ou você abençoa, ou você rouba. Porque aquilo não é teu, é do Senhor. E esse é um exemplo de tudo que vem na mão de Deus, Ele abençoa.
Jesus então abençoa, ele levanta para os céus, ele diz: Senhor, eu te dou graças. E Pedro está vendo aquilo, e lembra quantos pães? 5 pães. Pedro está vendo aqueles 5 pães nas mãos de Jesus, e Jesus agradece o Pai, ele diz, ele reparte, ele divide, ele entrega para Pedro. Eu fico imaginando Pedro, gente, olhando para aquele pão, dizendo: Jesus, o que é que eu faço com isso? Porque se um pão já não dá para ninguém, meio pão vai dar o quê? Deus está dizendo: Pedro, se você soubesse que aquilo que sai da minha mão é sustento para você, para a multidão que está à sua frente e para você levar para a tua casa, você confiaria mais em mim. Queridos, a questão não está no que você tem, é a confiança que está no seu coração, é o quanto que você confia em Deus. Então Pedro pega aquilo e Jesus disse: arrume esse povo e coloque esse povo em grupos de 50. Então eles pegam aquele pão, Jesus reparte o pão e vai dando para os discípulos. Queridos, o que é incrível nessa história é que o milagre não acontece da mão de Jesus para os discípulos. Aonde o milagre acontece? Das mãos dos discípulos para o povo. Aprenda esse valor, esse princípio. Toda vez que você entrega e Deus abençoa, Ele entrega nas suas mãos aquilo que você tem. E aquilo que você tem, quando você vai agir na sua vida, quando você vai entregar aquilo, seja pagando as suas contas, seja usando para o teu prazer, seja fazendo algo para abençoar pessoas, aquilo que está nas suas mãos multiplica de uma forma sobrenatural. É isso que acontece com a confiança em Deus. Ele abençoa aquilo que nós colocamos em suas mãos, princípio da multiplicação. Ele entrega para você e a partir das suas mãos a multiplicação acontece. Então, esses 2 valores estão claros em nós. Mas um terceiro valor, que é onde eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é o valor do colocar em ordem para a multiplicação chegar. Jesus disse: colocam em ordem 50 pessoas. E eu não sei quantos de vocês sabem que unir um grupo e fazer que eles se tornem grupos menores, grupos pequenos. Gente, eu estou com líderes aqui, eu digo: gente, se unam em 3, 4 pessoas para fazer oração, para compartilhar algo. Tudo que a gente tem, tudo que a gente não tem é grupo de 4 pessoas. Porque você pede assim: gente, se une em 4, tem lá, não, estão em 5, não, a gente gosta de estar junto aqui 5, aqui são 3, lá são 7. A coisa mais difícil é organizar, sim ou não? Você mesmo, quando pede fazer grupo de 5, você pensa: não, vamos ficar só nós 3, vamos fazer 7. Está dentro do ser humano meio que criar desordem. Deus primeiro colocou o mundo em ordem para depois derramar a multiplicação. Foi isso que aconteceu na criação. Quando Jesus coloca em ordem, Ele está colocando um princípio. Gente, a multiplicação virá através de você colocar em ordem as coisas. Ele disse: verifique o que você tem e coloca esse povo em grupos de 50. E Pedro pega da mão de Jesus e ele pensa assim: isso não vai dar para nada. E quando ele vai compartilhando um a um, quase que ele diz assim: ei, pegue só um pouquinho, tipo Santa Ceia, sabe aquele pãozinho da Santa Ceia? E o que o povo faz? Eles vão comendo, eles vão comendo. E a Bíblia diz que eles comeram até ficarem satisfeitos. O milagre aconteceu da mão dos discípulos. E eu declaro, queridos, quando você coloca em ordem as suas coisas, a sua vida, a sua mente, Deus pode trazer a multiplicação. Nós vemos isso, e eu quero falar sobre 3 coisas que alguém precisa colocar em ordem. Primeira coisa, para alguém receber multiplicação, precisa colocar em ordem as suas dívidas. Pastor, você já pregou sobre isso semana passada? Já preguei, e eu quero que você carregue isso como uma reestruturação para a sua história. Querido, se você não se moveu para isso ainda, entra debaixo dessa abertura espiritual que está de favor do Senhor para você colocar em ordem a sua vida. Não há multiplicação, escute isso, não há multiplicação com dívida. Algumas pessoas não estão vivendo um tempo de abundância porque não estão resolvendo as suas dívidas. Mais detalhes sobre isso, busque uma outra pregação que está no YouTube sobre saindo das dívidas. O segundo princípio dentro do colocar em ordem, e é um princípio que eu quero que você carregue para toda a sua vida, porque muitos de vocês não vão ter uma caminhada espiritual muito tempo com a gente aqui na Vida Plena. Pastor, você está dizendo que você não quer a gente aqui? Eu te quero para a vida toda aqui.
Mas por pastorear quase 20 anos, um pouquinho mais, né, amor? De 20 anos, eu sei que pessoas permanecem por muito tempo. Pessoas ficam comigo há muito tempo, como estão aqui há muito tempo. Mas eu sei que pessoas também acabam indo porque se mudam, acabam indo porque encontram outro lugar que se adapta melhor. As pessoas vão. Isso acontece numa igreja. Mas se a gente carrega princípios que a gente aprende no lugar. E esse princípio, se você puder carregar para a sua vida toda, que é o segundo princípio de colocar em ordem. Coloque em ordem a sua visão espiritual a respeito da manipulação. Diga comigo, manipulação. O livro trata disso um pouquinho mais profundo. Eu vou ser um pouquinho mais genérico com vocês. Queridos, toma muito cuidado sobre dois tipos de manipulação. Primeira manipulação, de quem a manipulação que sai do altar. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim: gente, eu tenho compaixão deles, porque eles são como ovelhas sem pastor. Queridos, um mercenário, ele usa da sua oratória, ele usa da sua boa influência com a igreja, e ele manipula para que as pessoas possam dar mais dinheiro. O mercenário, ele do altar consegue usar o emocional para levantar recursos para uma visão que ele tem. Eu já vi tanta barbaridade nessa minha história como chamado espiritual. Eu vi pessoas fazendo levantes financeiros, dizendo: quero 10 pessoas com tanto de dinheiro, eu quero que você doe a sua casa, eu quero que você faça isso. Eu vi tanta gente chegando a chorar. Eu vi gente que fez tanto apelo que quase eu dei tudo que eu tinha. Por isso nós precisamos aprender uma coisa: discernir manipulação. Discernir. Como ovelhas, nós somos pessoas que têm uma inocência, uma pureza. E é por isso que o que vai te tirar de ter os olhos fechados, mas olhos espirituais abertos, é a palavra de Deus, é o conhecer das Escrituras, porque nos últimos dias, algo que parece verdadeiro, mas não é. Então aprenda a discernir. Eu vou te dar uma dica preciosa, queridos. Quando nessa casa você perceber que há algum tipo de manipulação, algum tipo de intenção escura, pessoal, não pelo reino, o que uma ovelha que está sendo pastoreada por um manipulador deve fazer? Ir embora e buscar outro pastoreio. Algumas pessoas chegam aqui dizendo: pastor, eu venho de um lugar que estou machucado financeiramente, porque havia tanta manipulação. Eu digo: querido, se você ficar aqui, esqueça outro lugar, porque nenhuma ovelha, hoje, na atual circunstância do conhecimento do Evangelho, fica em um lugar que acredita que está sendo manipulado. Você não é tolo, você é espiritual. Saiba discernir aonde você for, aqui nessa igreja. Saiba discernir qualquer tipo de manipulação. Nós temos um zelo de como tratar de questões financeiras aqui nessa casa. Nós não fazemos uma série como essa de muito e muito tempo, porque sabemos que é um assunto delicado, mas nós sabemos que se não ensinarmos o povo, eles vão se tornar pessoas muito fragilizadas espiritualmente, emocionalmente, no que diz respeito a crescer financeiramente e nos princípios da palavra. É uma dieta espiritual. Esse é um tipo de manipulação que a igreja precisa discernir. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, discirna isso. Tenha percepção para isso. E só uma vida com Deus vai te levar a discernir isso. Há um outro tipo de manipulação, queridos, que está dentro da ovelha, que não é discernir apenas aquilo que está sendo dito, mas discernir minhas próprias atitudes. Discernir o como eu estou manipulando para ter mais, o como eu estou manipulando para ter os meus desejos atendidos, o como eu estou manipulando para chegar no sucesso. E muitas vezes a manipulação acontece com todo tipo de fraude dentro dessa pessoa. E muitas pessoas entram em corrupção porque a manipulação do seu coração
Um desejo exacerbado de querer ter algo faz com que essa pessoa se torne manipuladora para influenciar pessoas para que ela tenha mais. Um outro tipo de manipulação que acontece dentro do ser humano é quando ele não concorda com algo, ele começa a colocar todo tipo de erva daninha no coração de pessoas. E é por isso que nós também temos que discernir que tipo de manipulação as pessoas ao nosso redor, às vezes amigos, pessoas que a gente até gosta do relacionamento, que tipo de manipulação elas estão fazendo para que nós tenhamos uma visão equivocada da vida espiritual, até mesmo da contribuição, até mesmo de como a igreja pensa sobre dízimos e ofertas. Nós precisamos ter discernimento para discernir se há manipulação e para discernir se não estamos tendo manipulação dentro do coração. É por isso que Jesus confrontou manipulação nesse sermão. Ele disse: vocês querem dispensar a multidão, vocês querem acabar com o processo espiritual, vocês querem fazer com que esse povo deixe de ser abençoado. Eu vou dizer para vocês: cresçam. Cresçam. O que vocês têm para comer? Queridos, é tão importante que a igreja cresça para discernir o mover de Deus nos últimos dias. É tão importante que a igreja cresça para poder perceber que há uma batalha espiritual pela tua vida financeira, e para que você não possa perder o mover de Deus, você precisa amadurecer em muitas áreas. Porque quando nós usamos a nossa boca para manipular, vai ter colheita de ervas daninhas plantadas num terreno que deveria ter multiplicação. Agora, quando os discípulos começam a perceber a multiplicação, Jesus diz: está vendo o que eu tenho para fazer? E Jesus então faz através deles, e o que acontece é que eles se tornam operadores dessa multiplicação. E eu quero dizer para você, tudo que nós temos feito nessa série é para que a gente conserte o coração. O coração. Queridos, quando a gente não conserta o coração, nem fidelidade, e muito menos quebrar espírito de manipulação dentro de nós, que nos faz ser presa fácil, mas também faz a gente criar erva daninha no coração, faz com que a gente viva numa vida que não é abençoada. Quando Jesus coloca os princípios, ele diz: agora vocês vão precisar dar generosamente. E eles começam a entregar aquilo que eles podiam comer, porque Deus coloca nas mãos deles os pães. Eles podiam comer aquele pão, mas eles decidem operar em generosidade. Eles decidem fazer segundo a ordem de Jesus. E quando nós fazemos segundo a ordem de Jesus, o resultado é o final disso. O resultado é carregar cestos cheios de pães e peixes. Alguém hoje de manhã me disse assim: puxa, mas Jesus é incrível, né? Depois da mensagem, Jesus é incrível. Os discípulos estavam cansados, eles estavam com fome. Jesus pede para eles multiplicarem e ainda servirem em ordem aquilo, e eles têm mais trabalho para fazer. E na hora deles irem para casa, Jesus disse: vocês terão mais trabalho ainda, porque terão que carregar os cestos que vocês vão levar para casa agora. Queremos dizer mais outro princípio da multiplicação: não existe multiplicação sem esforço, não existe multiplicação sem você carregar aquilo que Deus colocou para você poder ter seu sustento. Não é fácil levantar na segunda-feira e ir para o seu trabalho, não é fácil levantar e cumprir a tua missão lá no mercado de trabalho, mas eu quero dizer, são os cestos cheios de pães e peixes, e isso vai multiplicar, vai ser sustento para a sua vida. Princípios da multiplicação. E eu encerro essa série agora falando que o apóstolo Paulo disse: queridos, eu não tenho interesse nenhum, e Deus é minha testemunha, não tem interesse nenhum que a igreja aumente a arrecadação com uma série como essa. Eu já fiz tantos outros movimentos e a gente continua crescendo como igreja, movimentos como esse de ensinar sobre isso, e a igreja continua crescendo e fazendo no tempo de Deus. Mas o interesse é o que o apóstolo Paulo ele explicou em Filipenses capítulo 4, versículo 17. Ele diz: gente, não é que eu esteja procurando ofertas, mas o que eu quero é o que pode ser creditado na conta de vocês. Algumas pessoas começaram a levantar dizendo: ei, o apóstolo Paulo está falando muito sobre finanças, o apóstolo Paulo está fazendo uma série de 5 semanas, e pelo amor de Deus, que isso, parece que nunca vai terminar isso. Gente, na verdade,
No que eu estou procurando não é oferta. O que eu estou procurando é o que vai ser acreditado na conta de vocês, se vocês crerem. Por isso é uma decisão do coração. E a gente precisa discernir e quebrar. Queridos, eu me lembro de uma história. Não tem a ver com finanças, mas tem a ver com manipulação. Uma mulher, nós estávamos, meu sogro, pastor da igreja, eu pastor de jovens, e era incrível porque eu e meu sogro tivemos sempre muito bom relacionamento. E essa mulher chegou, e eu pregava um domingo sim, meu sogro, minha sogra, e a gente dividia o púlpito, sempre foi assim, aqui na Vida Plena, nos cultos de domingo. E essa mulher chegou e começou a me elogiar, ela começou a dizer assim, pastor, tua mensagem é muito melhor do que a do pastor Luiz Mário. Pastor, quando você prega, eu amo você pregando, meu Deus, você é top, pastor. Gente, aquilo começou a encher meu coração, porque o manipulador, ele começa com elogios e depois ele dá o bote. E ela disse, pastor, você é maravilhoso, como eu amo você. A gente estava numa festa de aniversário, gente. E ela estava lá e ela disse assim, pastor, que o manipulador fala em boca miúda. Põe nos grupos de WhatsApp. Ele fala assim, pastor, você sabe que eu gosto tanto da tua mensagem. Se você decidir abrir uma igreja, eu sou a primeira que vou com você. Você é a dizimista mais fiel. E você não vai precisar se preocupar com finanças. Eu fiquei pasmo, gente. Eu não podia acreditar que alguém podia chegar. Porque quando a manipulação é leve, é só com um sutil, sabe aquela coisa meio sutil assim? Vou jogar, mas não é bem assim. Eu estou dando uma pimenta. Vocês entendem que é manipulação sutil? Começou sutil e depois começou a escrachar, a ser aberto. Eu fiquei pensando, eu não posso acreditar que estou ouvindo isso. Eu olhei para ela e disse assim, querida, saiba de uma coisa, eu jamais abriria uma igreja do lado da igreja do meu sogro. Se eu tiver que um dia abrir uma igreja, eu vou para uma outra cidade, porque eu nunca vou concorrer com o meu sogro, você está entendendo? Então, se a tua posição de estar aqui é essa, saiba de uma coisa, você nunca vai se envolver. Ela nunca mais apareceu na igreja, gente. Nunca mais. E na época, quando nós estávamos, ela era uma das maiores dizimistas da igreja. Você sabe por que essa casa, há muitos anos, nós não sabemos quem devolve o dízimo nessa casa? Tem igrejas que sabem, tem relatórios de dizimistas. Se você perguntar, pastor, se você me abraçar, eu não vou saber se você é dizimista ou não. Jamais vou saber disso. Porque nós decidimos não saber nem quem transfere para a conta da igreja o seu dízimo, o nome dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eu não quero tratar ninguém por aquilo que dá. Você vai prestar conta diante de Deus. Eu não vou tratar melhor o rico ou aquele que está crescendo financeiramente. Não vou. E é por isso que isso pode comprometer uma liderança também. Saber o teu lugar no reino não é por aquilo que você dá, é por quem você é. Porque tudo o que você faz a respeito de dinheiro prova o seu coração e só abençoa você mesmo. O apóstolo Paulo disse isso, ele disse, gente, saibam de uma coisa, não é sobre oferta para mim, é sobre o que vai ser acreditado na conta de vocês. Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos onde você está. Existem momentos que eu quero só terminar essa palavra dando 3 importantes dicas para vocês. A primeira, para você não ser manipulado, só faça o que Deus manda você fazer. Carregue isso para toda a sua vida. Pode ser incrível a pregação daqui de cima, se Deus não mandou você fazer, não faça. Não faça. Primeiro princípio que você precisa carregar dentro desse espírito de manipulação: só vou fazer o que Deus mandou fazer. Ouça a voz dele. Queridos, o segundo princípio que a gente precisa compreender fortemente
que você fizer, faça para Deus e não para que o homem te elogie. Daqui a alguns anos, você vai contar isso como testemunho, daqui a alguns meses, alguns dias, mas quando você está fazendo, não faça para o homem te elogiar. Tem pessoas que chegam aqui e dizem: pastor, pega aqui o meu dízimo e minha oferta. Eu digo: eu não pego, não, eu oro por você, mas coloque no teu gasofilácio. Não, porque eu estou dando uma oferta de... Não precisa saber o valor, não. Porque muitas pessoas dão querendo demonstrar o que estão dando. Primeiro princípio: só faça o que Deus te mandar fazer. Segundo, não queira o elogio de pessoas, faça para Deus. E terceira coisa, queridos, faça rápido quando Deus te mandar, para que o diabo não roube a semente. Porque o diabo é perito em roubar a semente. Deus diz: seja fiel no dízimo. O diabo coloca um monte de palavras na sua cabeça, dizendo que você não vai dar conta, você vai... e daí a gente para no meio do caminho. Não ouça a voz do inimigo. Ah, você precisa fazer uma oferta extravagante. E assim que nós encerramos essa série, nós selamos essa série com uma oferta extravagante nos próximos dias, que Deus vai falar com você. Uma oferta que vai selar o que Deus falou aqui. Agora, faça o que Deus te mandar e faça rápido, porque o diabo pode roubar muito e muito tempo. E sabemos que é um assunto delicado, mas nós sabemos que se não ensinarmos o povo, eles vão se tornar pessoas muito fragilizadas espiritualmente, emocionalmente, no que diz respeito a crescer financeiramente e nos princípios da palavra. É uma dieta espiritual. Esse é um tipo de manipulação que a igreja precisa discernir. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, discirna isso. Tenha percepção para isso. E só uma vida com Deus vai te levar a discernir isso. Há um outro tipo de manipulação, queridos, que está dentro da ovelha, que não é discernir apenas aquilo que está sendo dito, mas discernir minhas próprias atitudes, discernir o como eu estou manipulando para ter mais, o como eu estou manipulando para ter os meus desejos atendidos, o como eu estou manipulando para chegar no sucesso. E muitas vezes a manipulação acontece com todo tipo de fraude dentro dessa pessoa. E muitas pessoas entram em corrupção porque a manipulação do seu coração, um desejo exacerbado de querer ter algo, faz com que essa pessoa se torne manipuladora para influenciar pessoas para que ela tenha mais. Um outro tipo de manipulação que acontece dentro do ser humano é quando ele não concorda com algo, ele começa a colocar todo tipo de erva daninha no coração de pessoas. E é por isso que nós também temos que discernir que tipo de manipulação as pessoas ao nosso redor, às vezes amigos, pessoas que a gente até gosta do relacionamento, que tipo de manipulação elas estão fazendo para que nós tenhamos uma visão equivocada da vida espiritual, até mesmo da contribuição, até mesmo de como a igreja pensa sobre dízimos e ofertas. Nós precisamos ter discernimento para discernir se há manipulação e para discernir se não estamos tendo manipulação dentro do coração. É por isso que Jesus confrontou manipulação nesse sermão. Ele disse: vocês querem dispensar a multidão, vocês querem acabar com o processo espiritual, vocês querem fazer com que esse povo deixe de ser abençoado. Eu vou dizer para vocês: cresçam. Cresçam. O que vocês têm para comer? Queridos, é tão importante que a igreja cresça para discernir o mover de Deus nos últimos dias. É tão importante que a igreja cresça para poder perceber que há uma batalha espiritual pela tua vida financeira, e para que você não possa perder o mover de Deus, você precisa amadurecer em muitas áreas. Porque quando nós usamos a nossa boca para manipular, vai ter colheita de ervas daninhas plantadas num terreno que deveria ter multiplicação. Agora, quando os discípulos começam a perceber a multiplicação, Jesus diz: está vendo o que eu tenho para fazer? E Jesus então faz através deles, e o que acontece é que eles se tornam operadores dessa multiplicação. E eu quero dizer para você, tudo que nós temos feito nessa série é para que a gente conserte o coração. O coração. Queridos, quando a gente não conserta o coração, nem fidelidade, e muito menos quebrar espírito de manipulação dentro de nós,
que nos faz ser presa fácil, mas também faz a gente criar erva daninha no coração, faz com que a gente viva numa vida que não é abençoada. Quando Jesus coloca os princípios, ele diz: agora vocês vão precisar dar generosamente. E eles começam a entregar aquilo que eles podiam comer. Porque Deus coloca nas mãos deles os pães. Eles podiam comer aquele pão, mas eles decidem operar em generosidade. Eles decidem fazer segundo a ordem de Jesus. E quando nós fazemos segundo a ordem de Jesus, o resultado é o final disso. O resultado é carregar cestos cheios de pães e peixes. Alguém hoje de manhã me disse assim: puxa, mas Jesus é incrível, né? Depois da mensagem, Jesus é incrível. Os discípulos estavam cansados, eles estavam com fome. Jesus pede para eles multiplicarem e ainda servirem em ordem aquilo, e eles têm mais trabalho para fazer. E na hora deles irem para casa, Jesus disse: vocês terão mais trabalho ainda, porque terão que carregar os cestos que vocês vão levar para casa agora. Queremos dizer mais outro princípio da multiplicação: não existe multiplicação sem esforço, não existe multiplicação sem você carregar aquilo que Deus colocou para você poder ter seu sustento. Não é fácil levantar na segunda-feira e ir para o seu trabalho, não é fácil levantar e cumprir a tua missão lá no mercado de trabalho, mas eu quero dizer, são os cestos cheios de pães e peixes, e isso vai multiplicar, vai ser sustento para a sua vida. Princípios da multiplicação. E eu encerro essa série agora falando que o apóstolo Paulo disse: queridos, eu não tenho interesse nenhum, e Deus é minha testemunha, não tem interesse nenhum que a igreja aumente a arrecadação com uma série como essa. Eu já fiz tantos outros movimentos e a gente continua crescendo como igreja, movimentos como esse de ensinar sobre isso, e a igreja continua crescendo e fazendo no tempo de Deus. Mas o interesse é o que o apóstolo Paulo ele explicou em Filipenses capítulo 4, versículo 17. Ele diz: gente, não é que eu esteja procurando ofertas, mas o que eu quero é o que pode ser creditado na conta de vocês. Algumas pessoas começaram a levantar dizendo: ei, o apóstolo Paulo está falando muito sobre finanças, o apóstolo Paulo está fazendo uma série de 5 semanas, e pelo amor de Deus, que isso, parece que nunca vai terminar isso. Gente, na verdade, no que eu estou procurando não é oferta, o que eu estou procurando é o que vai ser acreditado na conta de vocês, se vocês crerem. Por isso é uma decisão do coração, e a gente precisa discernir e quebrar. Queridos, eu me lembro de uma história, não tem a ver com finanças, mas tem a ver com manipulação. Uma mulher, nós estávamos, meu sogro, pastor da igreja, eu pastor de jovens, e era incrível porque eu e meu sogro tivemos sempre muito bom relacionamento. E essa mulher chegou, e eu pregava um domingo sim, meu sogro, minha sogra, e a gente dividia o púlpito, sempre foi assim, aqui na Vida Plena, nos cultos de domingo. E essa mulher chegou e começou a me elogiar, ela começou a dizer assim: oh, pastor, tua mensagem é muito melhor do que a do pastor Luiz Mário. Pastor, quando você prega, eu amo você pregando. Meu Deus, você é top, pastor. Gente, aquilo começou a encher meu coração, porque o manipulador ele começa com elogios e depois ele dá o bote. E ela disse: pastor, você é maravilhoso, como eu amo você. E a gente estava numa festa de aniversário, gente. E ela estava lá e ela disse assim: pastor, que o manipulador fala em boca miúda. Ou nos grupos de WhatsApp. Ele fala assim: pastor, você sabe que eu gosto tanto da tua mensagem. Se você decidir abrir uma igreja, eu sou a primeira que vou com você. Você é a dizimista mais fiel, e você não vai precisar se preocupar com finanças. Eu fiquei pasmo, gente. Eu não podia acreditar que alguém podia chegar. Porque quando a manipulação é leve, é só com um sutil, sabe aquela coisa meio sutil assim? Ah, vou jogar, mas não é bem assim, eu vou dando uma pimenta. Vocês entendem que é manipulação sutil? Começou sutil e depois começou a escrachar, a ser aberto. Eu fiquei pensando, eu olhei, já não posso acreditar que eu estou ouvindo isso. Eu olhei para ela e disse assim: querida, saiba de uma coisa, eu jamais abriria uma igreja do lado da igreja do meu sogro. Se eu tiver que um dia abrir uma igreja, eu vou para uma outra cidade, porque eu nunca vou concorrer com o meu sogro, você está entendendo?
Então, se a tua posição de estar aqui é essa, saiba de uma coisa: você nunca vai se envolver. Ela nunca mais apareceu na igreja, gente. Nunca mais. E na época, quando nós estávamos, ela era uma das maiores dizimistas da igreja. Você sabe por que essa casa, há muitos anos, nós não sabemos quem devolve o dízimo nessa casa? Tem igrejas que sabem, tem relatórios de dizimistas. Se você perguntar, pastor, se você me abraçar, eu não vou saber se você é dizimista ou não. Jamais vou saber disso. Porque nós decidimos não saber nem quem transfere para a conta da igreja o seu dízimo, o nome dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eu não quero tratar ninguém por aquilo que dá. Você vai prestar conta diante de Deus. Eu não vou tratar melhor o rico ou aquele que está crescendo financeiramente. Não vou. E é por isso que isso pode comprometer uma liderança também. Saber o teu lugar no reino não é por aquilo que você dá, é por quem você é. Porque tudo o que você faz a respeito de dinheiro prova o seu coração e só abençoa você mesmo. O apóstolo Paulo disse isso. Ele diz: gente, saibam de uma coisa, não é sobre oferta para mim, é sobre o que vai ser acreditado na conta de vocês. Vamos nos colocar em pé.